Ei, se você tem interesse em cursar psicologia ou apenas curiosidade em saber como é a rotina da faculdade, este é o canal perfeito para você. Olá, eu sou Alice Parente e neste vídeo eu vou te contar tudo o que aconteceu no meu segundo semestre da faculdade de psicologia. Durante meu segundo semestre de psicologia, eu tive as seguintes matérias: filosofia e ética, psicologia infantil, psicologia da aprendizagem, processos psicológicos básicos e neurociência. Segunda-feira era minha matéria EAD, que era filosofia e ética, então eu não precisava me deslocar, até a faculdade, era online, a gente assistia às aulas gravadas já pelo professor, que faz parte do setor, de aulas do EAD, então a gente simplesmente assistia às aulas. Bem, a gente estudou na filosofia e ética, a introdução da filosofia até aonde vai se falar sobre a ética. Mas a gente não se aprofundou muito na ética profissional do psicólogo, e sim na ética profissional, no sentido de sociedade. A gente falou bastante sobre Kant, foi um filósofo, foi um filósofo da ética bastante, que a gente estudou bastante, tanto que eu só lembro dele por conta das provas, que ficou bastante. Kant. Mas foi isso. Bem, a didática do professor não era muito legal, tanto que depois, conversando com o resto da turma, muitos, assim como eu, não conseguiam assistir a aula dele na velocidade normal. A gente tem que assistir a aula dele sempre avançada, porque ele não tinha um jogo de cintura para manter a gente conectado entre ele e o assunto, entre ele e a aula. Era mais vantajoso a gente ler o e-book do que assistir às aulas dele. Infelizmente, existem professores que ainda não entenderam como dar aula à distância, ou que ainda não pegaram a prática. E tem professores também que talvez a aula dele presencial seja de outra maneira, seja incrível, mas gravada não deu, infelizmente, aquele gostinho da gente assistir. Eu também tive psicologia infantil, que vai ser a matéria em que a gente vai estudar as questões psíquicas nas crianças. Bem, foi uma matéria maravilhosa, interessantíssima. A professora tinha um jogo de cintura, a professora que deu essa matéria atua na área. Então ela pôde dar pra gente vários exemplos incríveis, sobre a técnica do brincar. Ela contou suas experiências, A gente também teve psicologia da aprendizagem. A psicologia da aprendizagem, ela vai estudar as abordagens da aprendizagem. Bem, a gente vai estudar bastante, sobre as linhas das construções da aprendizagem, e vai ser uma matéria que vai se casar muito bem com a pedagogia. O nosso professor, ele era desse ramo construtivo, então foi a matéria em que eu mais escrevi. Ele passava muito conteúdo escrito no quadro, e basicamente era isso. Ele chegava no primeiro tempo de aula, passava aquela massa corrida que ele tinha que dar pra gente, aí esperava o primeiro e o segundo tempo. Lá pro finalzinho do terceiro, ele dava a explicação da aula, então ficava um pouquinho chato, porque a gente ficava o segundo tempo basicamente vago, Ou quando ele via que a turma estava se dispersando muito do ato de copiar, ele já começava a introduzir, o assunto, explicar o assunto. Se sobrasse um tempo, ele passava um questionário de 10, 20 questões pra gente fazer. Mas basicamente a didática dele era copiar o assunto no quadro, explicar, passar questões, Se você quisesse fazer, você fazia. Era muito bom para o conteúdo, para a fixação do conteúdo. Teve processos psicológicos básicos. Eu amo e eu amei essa matéria. Tanto que é a matéria que eu vou tentar, me candidatar para a monitoria. Cenas dos próximos capítulos. Bem, processos psicológicos básicos. A gente vai estudar as funções mentais. Quais são essas funções mentais? São basicamente a memória, a atenção, senso e percepção, tudo isso e muito mais, A aprendizagem também é uma função mental. A gente estudou sobre isso, A didática da professora era aula por slides, mas ela sempre deixava a gente tirar nossas dúvidas durante a aula mesmo. Ela disponibilizava 2 apostilas,
uma de resumo, basicamente, do assunto, e a outra um pouco mais aprofundada. E a cada final de cada apostila tinha exercícios, então era muito bom pra gente fixar o assunto. Eu gostei muito da aula dela, eu adorava a didática dela. Foi uma matéria muito excelente, eu me dediquei bastante, tanto que foi a matéria em que a minha média foi a maior, né, de todo o semestre, porque eu realmente me dei muito bem com a didática daquela professora. E a próxima matéria é neurociência, que vai estudar sobre o sistema nervoso e as suas funções. Vou deixar aqui um alerta aqui para vocês. Se vocês estudaram o sistema nervoso lá em anatomia e fisiologia e não se aprofundaram ou deixaram esse sistema, vamos ver, a ver navios, vocês vão sentir dificuldade em neurociência. Porque neurociência vai se aprofundar muito, tido uma base muito forte do sistema nervoso e vocês vão ficar um pouco perdidos em neurociências, né? Em neurociências, a gente estudou um pouco sobre a história, né? A gente estudou desde lá da Grécia Antiga, não, desde os egípcios, né? Sobre as mumificações, até a Grécia, em que se teve um pouco mais, né, de norte de como realmente funcionava o sistema nervoso, né? A gente foi acompanhando isso ao longo da história, até chegando nessas ciências, né? Até chegando nessa ciência. É linda a história, é incrível pra gente perceber como é que foram, né, o estudo. Mas, gente, sério, é punk. Olha, se você não se dedicar nessa matéria, você bomba. Mas, graças a Deus, nossa professora sempre deixou muito claro o que ela ia cobrar nas avaliações. Então, a gente sempre estudou ali, certo? Porque senão a gente ia ficar vendo navios também na prova, olha. Senão muita gente ia bombar com ela. Era uma matéria bem difícil, mas muito gostosa, né? Porque a professora era uma neuropsicóloga. Então, ela tinha um jogo de cintura, ela sabia a nomenclatura. Ela pegava, vamos supor, um trecho super científico que todo mundo ficava, gente, que é isso, que é isso? E ela conseguia traduzir. Ela conseguia traduzir pra gente e ficava perfeito, magnífico. Eu preciso atualizar vocês sobre o novo método de avaliação que a minha faculdade implementou, tá? Agora vocês vão estar acompanhando aí na tela, né, um esqueminha melhor como é que tá, porque eu achei que no outro vídeo ficou meio... Então nesse dá pra vocês acompanharem muito bem aí, e eu vou ficar aqui no cantinho pra vocês me ouvirem e verem. Bem, o novo sistema de avaliação ficou assim. Na N1, a gente vai ter a transversal. Lembra que no vídeo passado eu expliquei o que era transversal? Se você não viu o outro vídeo, vou deixar o link aqui na descrição e no card para você assistir no final, tá? Mas vamos lá. Transversal é um trabalho em que a gente vai fazer em grupo, é uma apresentação em grupo que a gente vai confeccionar um banner sobre um assunto em que a coordenação decidir, né? E ela vai dar um tema, ela vai dar um artigo, a gente vai extrair desse artigo um subtema e vai fazer um trabalho acadêmico para defender esse subtema e apresentar para os demais professores e para os coordenadores do nosso curso. Vale 2 pontos essa defesa desse trabalho e a gente vai ter a nossa prova institucional valendo 8. No outro período, a prova institucional não era obrigatório o uso das questões estilo ENAD. Agora já são obrigatórias. Então ficou um pouco mais difícil, né? Porque as questões do estilo ENAD vão ter asserção e a razão, múltipla escolha, verdadeiro e falso, né? Que eles utilizam com outros nomes. Então eu vou fazer um vídeo, mas comentem aqui nos comentários se vocês realmente querem esse vídeo, sobre explicando as questões do estilo ENAD e dando dicas de interpretação dessas questões, tá? Podem deixar aqui nos comentários se vocês querem. Mas resumindo, essa prova institucional agora vai ser no estilo ENAD e ela, na N1, vai valer 8 pontos. Então, se você tirou 2 na sua prova, na sua transversal, e 8 na sua prova institucional, você tem 10 de média da N1. Agora, na N2, a gente vai ter as interdisciplinares, que é a mesma coisa, que é um trabalhinho lá, que a coordenação vai dar o tema, que a gente vai ter que defender, né? E esses 2 pontos, tanto da interdisciplinar quanto da transversal, é um trabalho valendo para as 5 matérias, tá? Tudo bom até aqui? E agora a gente vai ter 2 pontos de parciais,
que esses 2 pontos, os professores vão poder fazer trabalhos, escritos, apresentações, seminários, o que eles quiserem. Esses 2 pontos é por eles. Se eles quiserem passar atividades picadas de 0,5, eles podem. Tá? Fica a critério do professor como é que ele vai querer avaliar esses 2 pontos. E agora, a prova institucional vai valer 6 pontos com as questões no estilo ENAD. Tá? Aí a gente vai ter lá de média, né? A somatória agora da N1 e da N2, que dividido por 2 vai dar a nossa média. Uma coisa que eu não deixei aqui explicadinho pra vocês é que média igual ou superior a 5, né? Você tá aprovada. Média igual a 4,9, você tem direito a fazer a recuperação. E média abaixo de 4,9, você está reprovado. Na minha faculdade é assim que funciona. Mas outra coisa também que reprovou bastante galera no período passado, que eu quero alertar vocês, principalmente de sexta-feira, o pessoal não ia pra aula, porque ia pra gandaia e acabou reprovando por falta. Porque na minha faculdade é uma matéria por dia, e esse um dia, né, de aula correspondem a 3 presenças. Então, se você faltou um dia, você tem 3 faltas. E na minha faculdade, faltas acima de 15 é reprovado na matéria. Então, prestem atenção, verifique com os veteranos da sua faculdade quantas faltas reprovam, ou perguntem dos próprios professores, que a fonte é mais segura, né? Professor, quantas faltas reprovam? E fiquem atentos às suas margens de falta, tá? Muito atento, porque teve neguinho, ó, que tava chorando. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, de deixarem o seu like, de ativarem o sininho das notificações. E não se esqueçam de que a psicologia tem a beleza da arte, a magia da cura e a firmeza da ciência. E um beijo e até o próximo vídeo. Eu te espero aqui na sexta-feira.